Como ler um texto de provas de concursos públicos em apenas 1 segundo? Abertas as inscrições para a comunidade de técnicas para concursos, link na descrição. Bora lá analisar uma questão muito bacana para a galera aqui hoje. Mas, professor, como é que é esse negócio? Você vai me ensinar a ler um texto de 70 linhas em apenas 1 segundo? É isso mesmo, filhão. Na verdade, assim, o que eu tenho ensinado muito para a galera é nem ler o texto, né? Só correr o olho. Mas aqui é 1 segundo. Nós vamos precisar ler o texto em 1 segundo, ou melhor, nós vamos precisar de 1 segundo para ler o texto para responder essa questão. Olhe só que bacana que eu vou mostrar para a galera aqui, ó. Aqui está o texto, e é óbvio que eu não vou ler o texto, né? Mas eu vou precisar de 1 segundo apenas. Mas antes de nós passarmos para o texto, que tamanho de texto, hein, filhão? Nós vamos passar para a questão, depois eu volto aqui com vocês, tá? Olha que interessante que está escrito aqui da banca IBGP, uma questão bem recente, 2021, né? Que está escrito assim, olha. Em relação ao texto lido, é correto afirmar que se trata de, vamos lá? Letra A, texto oral apenas. Letra B, texto misto apenas. Letra C, texto verbal apenas. E a letra D, texto não verbal apenas. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês nessa questão é que nem sempre, tá bom? A palavra apenas, né? Quando aparecer a palavra apenas nas alternativas, ela vai restringir o significado e você já vai falar, ah, não apareceu apenas, não deve ser. Não deve ser, mas não é que não será, né? Alguns casos sim, outros não. Quando eu falo com os alunos em relação aos pronomes definidos, né? Aos advérbios, essas palavras que restringem o significado, que nós temos que tomar muito cuidado com elas, apenas é uma delas que despenca em provas, mas neste contexto aqui, nós estamos observando que esta palavra ela vai literalmente significar algo positivo, visto que ela está em todas as alternativas. Então, nós não vamos analisar a questão da palavra apenas porque ela está em todas as alternativas. Mas olha só, texto oral, texto misto, texto verbal, texto não verbal. Isso cai em prova. Muitos editais nos dias de hoje, né, eles colocam texto oral, texto verbal, verbal e não verbal. É o que cai em provas de concursos públicos. E as pessoas, elas ficam tão preocupadas para aprenderem essa técnica de verbal, não verbal, o que é isso. Aí começa a buscar apostila, conteúdo programático, contrata professor, no fim das contas. O meu filho, eu estou começando a arrepiar, deixa eu falar para vocês uma coisa aqui. Você sabe, eu te pergunto, você sabe que texto oral é boca? Quando você vai ao médico, que o médico receita um remédio para você, aí que você vê lá na caixinha de remédio, assim, ó, uso oral, será que você sabe pelo menos isso que é oral para você enfiar na sua boca? Você tem que saber desses detalhes, não é verdade? Legal, tranquilinho. Então, se você não souber isso aqui, o pau quebra, não é verdade? Bacana. Agora, olha só, por favor. Você sabe o que é verbal? Verbal vem de verbo. O que é um texto verbal? Um texto verbal é um texto que ele está escrito, onde você vai usar verbos, onde você vai usar substantivos, onde você vai usar palavras. E o que é um texto não verbal? Um texto não verbal é um texto que você não usa palavras. Você só usa símbolos. Quando você está viajando, que você percebe aquelas placas de trânsito, aquele é um texto não verbal, porque não tem nada escrito, mas tem um símbolo indicando você alguma coisa. Então eu te pergunto, o que mais eu preciso estudar dentro da língua portuguesa para compreender este conteúdo que tem despencado em provas de concursos públicos? Se algum dia você estiver fazendo uma prova e você ler lá no seu edital, ou melhor, se você estiver se preparando para uma prova e você ler lá no edital o seguinte, assim, ó, texto verbal e não verbal, tá, você já estudou. Só com essa aula você já estudou. Texto verbal são informações que têm palavras. Texto não verbal são informações que têm símbolos, placas. Alguém vai informar você alguma coisa e sem escrever. Quando você vai ao hospital, por exemplo,
Tem uma mulher, um desenho de uma mulher lá, e ela fica assim, o que é isso? É silêncio. É não verbal. Ela está pedindo silêncio sem escrever a palavra silêncio. Será que nem isso você sabe? Você tem que entender esses detalhes. E quando se relaciona a texto misto? O texto misto é aquele texto que tem palavras e também aquele texto que tem símbolos. Agora, oral é conversa, não tem jeito de você pegar um texto e falar assim, esse texto é oral. Não, oral é boca, é quando você conversa. Acabou a matéria. Beleza, então agora, às vezes você pergunta, né? Eu quero aprender, então, como é que faz para ler um texto em 1 segundo? Bacana. Então eu já sei. Se o texto, para ele ser oral, ou melhor, oral não existe, para ele ser verbal, tem que ter só palavras. Para ele ser misto, tem que ter palavras e desenhos. Para ele ser um texto não verbal, tem que ter apenas desenhos. Então vamos lá, vamos ler o texto aqui em apenas 1 segundo? Vamos lá? Opa, eu estou fazendo coisa errada aqui, meu filho. Deixa eu passar aqui para ficar mais fácil. Olha aqui, olha aqui. Se eu faço assim, que ó, lê o texto, vou ler nada, não tem desenho, acabou. Eu já sei que não tem desenho. Eu já sei que não tem figura. Eu já sei que tipo de texto que é este. Eu nem sei sobre o que o texto falou, mas se a banca já me direcionou para esta informação, então não tem conversa. A correta é vá para a letra C de casa, texto verbal apenas. Top, top, galerinha. Gostou da aula? Agora, já deu like, já se inscreve em nosso canal do YouTube. Lembrando, todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, nós temos lives bombásticas aqui em nosso canal. Top, top. Valeu, filhão. Muito obrigado. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.